Marcos Braz mostra confiança em substituto de Pedro no Flamengo, fez gol em todas as finais. Pedro sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo e não joga mais na atual temporada. Sendo assim, o Flamengo está em busca de um novo atacante e o vice-presidente de futebol rubro-negro afirmou que estão avaliando opções no mercado. Além disso, o dirigente destacou confiança em Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique. A gente lamenta, a gente fica triste pela lesão do Pedro, pelo atleta que ele é. Mas podemos dizer que a gente tem mais 3 centroavantes no elenco. Nós temos o Carlinhos, o Gabigol e o próprio Bruno Henrique. Mas isso não quer que a gente não ficou atento quando soubemos do problema com o Pedro, disse, antes de finalizar. Começamos a conversar na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. A perda do Pedro é irreparável de primeiro momento. Era o titular da posição. Mas confiamos nos que ainda estão aqui. O Gabigol fez gols em todas as finais. Temos extrema importância em todos. A gente ficou atento ao mercado, concluiu. Jogadores oferecidos ao Flamengo. Logo depois, Marcos Braz comentou que diversas pessoas ligaram para os dirigentes do Flamengo para oferecer jogadores da posição. No entanto, o mais querido ainda não avançou com nenhum atleta até o momento. 300 pessoas ligam para a gente. A gente vem avaliando algumas opções, mas será decidido um pouco mais para frente com calma, caso a gente entenda que a gente vai fazer uma nova contratação, finalizou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Pai, fez contraproposta e o Flamengo, assim como no caso do Michael, observa todas as movimentações da negociação. Mudança no estatuto do Mengão deixa torcedor rubro-negro feliz e muitos até aliviado. Flamengo decide pausar processo de renovação de contrato do Pedro para investir na recuperação da lesão do jogador. Só o vídeo já falando sobre o Pedro, porque assim, o Flamengo planejava, segundo a informação que saiu no Mundo Rubro-Negro, e aí já tinha até trazido essa informação na semana passada, que o Flamengo planejava a renovação de contrato de 3 jogadores. Estava esperando acabar a janela, e aí contratou o Alexandre, o Michael, o Alcaraz e o Gonzalo Plata, e logo depois que acabasse a janela, como acabou na última segunda-feira, o Flamengo planejava renovar o contrato de Gerson, Pedro e Eric Pulgar. A ideia seria justamente essa, já emendar nesse período de negociação, já que está em negociação, já emendar nessas negociações para renovar esses contratos. E eu vou falar especialmente do Pedro, porque o Flamengo planejava uma longa renovação de contrato com o jogador, o Pedro, que é o atual artilheiro do mundo, né, em 2024, e aí veio a lesão, infelizmente, que ele sofreu lá, rompeu o ligamento cruzado. E aí o Flamengo teve que recalcular a rota, né? Assim como o GPS, recalculou a rota. O Flamengo decidiu, segundo o Mundo Rubro-Negro, pausar o processo de renovação de contrato do jogador, até porque se o Flamengo renovasse o contrato do Pedro, teria que aumentar o salário dele, teria algumas coisas que precisariam ser feitas, luvas e essas coisas todas que envolvem uma renovação de contrato. Então o Flamengo decidiu pausar o processo de renovação de contrato do jogador e investir 100% na renovação do atleta, na recuperação do atleta, para que o atleta fique 100%, para que o atleta volte o mais rápido possível e volte bem. Quando eu digo volte o mais rápido possível, não é daqui a uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. A tendência pela lesão que o Pedro teve é que ele tem aí 8, 9 ou até 1 ano para se recuperar e ficar 100%. Com isso, como eu disse, a diretoria decidiu pausar o processo de renovação dele para poder investir na sua recuperação. E aí, a diretoria deve continuar com o processo de renovação de contrato, tanto do Gerson como do Eric Pulgar. O Eric Pulgar, que tem um contrato, se eu não me engano, só até o ano que vem, é um jogador que ganha um salário relativamente baixo no Flamengo, e o Flamengo já vinha muito tempo já prometendo renovar o contrato, dar uma valorização salarial ao jogador, e aí deve acontecer agora no término da janela de transferência. Eu digo no término porque pra gente só vai acabar na próxima segunda-feira. Mesmo fechando a janela internacional, tem uma janela interna, entre aspas, aberta aqui no futebol brasileiro, que são jogadores que estão sem contratos, então esses jogadores podem chegar no Flamengo, então o Flamengo ainda pode contratar, como daqui a pouco eu vou falar sobre Memphis Depay aí, que fez uma contraproposta, eu vou explicar o movimento que o Mengão tá de olho. Bom, mudando de assunto,
Deixa eu falar sobre mudança que vai fazer o torcedor rubro-negro ficar feliz, porque o Flamengo vai votar uma medida que vai dificultar a criação de uma SAF no Flamengo. O clube recebeu uma proposta para buscar investidores no ano de 2022. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui básica a você. Você é a favor ou contra do Flamengo virar SAF? Flamengo passar a ser uma empresa? Flamengo passar a ter um dono? Coloca, por favor, nos comentários. Eu sou totalmente contra, principalmente pelo momento que o Flamengo vive hoje. Um clube que arrecada 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Um clube bilionário, já uns 3 ou 4 anos seguidos que o Flamengo arrecada mais de 1 bilhão por ano. Eu acho que o Flamengo não tem necessidade de virar SAF. E se fosse virar SAF, qual seria o preço disso? Como é que se precificaria isso? Assim, eu acho que nenhuma empresa pagaria o que realmente vale o Flamengo para o Flamengo. Então eu, Guilherme, tô dando a minha opinião aqui de torcedor, sou totalmente contra a SAF. Queria saber a opinião de vocês, coloca por favor nos comentários. E daí é o seguinte, vai ser votado no Conselho Deliberativo duas emendas, né, para ser colocado no estatuto do clube. A primeira é que caso o próximo presidente ou outros presidentes que estão por vir, a gente vai ter um processo eleitoral agora em dezembro, o presidente queira transformar o Flamengo numa SAF, ele vai ter essa votação, ela não seria do Conselho Deliberativo, seria da Assembleia Geral, ou seja, todos os votos, todos os sócios teriam que votar. Além disso, teria que ter um mínimo de 3.600 pessoas votando, com a aprovação qualificada de 2/3, ou seja, 2.400 votos a favor. Hoje, se, por exemplo, o presidente Rodolfo Landim, que é o atual presidente, ele quisesse passar uma SAF no Flamengo, era só ele pegar, botar no Conselho Deliberativo, os conselheiros votariam ali, aprovariam ou não, meio a meio, 50-50. Com essa medida, ficaria mais difícil, porque teria que ser uma Assembleia Geral em que todos os sócios votassem, teria que ter um mínimo votante ali de 3.600, com pelo menos 2.400 votos a favor. Além disso, a outra regra que tem é que nenhum outro dirigente do triênio anterior não pode assumir um cargo remunerado na SAF por pelo menos 6 anos. Ou seja, digamos que o Flamengo vire SAF, um exemplo, tá, gente? No ano que vem. O Landim, que é o presidente atual, ele não pode assumir nenhum cargo remunerado na SAF durante 6 anos. Ou o Dunche, que é o atual presidente, que digamos que seja eleito presidente, que é o atual vice-presidente. O Marcos Braz, que é vice-presidente. O seu Alcides, eu não sei se o Alcides é presidente do conselho, eu acho que ele não conta. Mas qualquer outro, o Gustavo de Oliveira, que é o vice-presidente de marketing, não pode assumir nenhum cargo remunerado, recebendo salário, na próxima SAF, caso vire SAF. Então, assim, só para explicar para vocês, é basicamente essas duas regras. Primeiro, não vai ser votado pelo Conselho Deliberativo, vai ser votado por uma Assembleia Geral, que são todos os sócios, e vai ter que ter ali um mínimo de 3.600 votantes com 2.400 votos a favor, e nenhum dirigente da gestão atual ou da gestão anterior vai poder assumir ali um cargo na SAF remunerado, não vai poder ser funcionário da SAF. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre Memphis Depay, que fez uma contraproposta ao Corinthians. E na contraproposta ele pediu um valor maior do que o Corinthians ofereceu, além de fazer uma exigência também de publicidade, né, que ele ganhasse ali um direito de imagens diferente, com ações de marketing no Corinthians. O Flamengo observa essa negociação de longe. O que acontece é o seguinte, o Flamengo está às vias de contratar um novo atacante por causa da situação do Pedro. E aí, rapaziada, o que acontece? O Memphis Depay, ele fez a contraproposta para o Corinthians e deixou claro para o mercado brasileiro, olha, eu até topo ir jogar no Brasil dentro de algumas condições, e as condições dele são essa que está na mesa do Corinthians. Mas vale lembrar que o Michael, ele também chegou a fazer uma contraproposta para o Corinthians. Ele pediu na época, entre luvas e salários, 3 milhões de reais. E aí o Corinthians ficou assustado com o valor, não quis, e ele ficou... claro que o valor que ele ganhou no Flamengo não é esse valor todo, e acabou que ele veio para o Flamengo. Então, a situação é, Memphis Depay fez uma contraproposta ao Corinthians,
o valor acima do que o Corinthians ofereceu. O Corinthians parece que tinha oferecido 60 milhões por 2 anos para ele. É um salário de mais ou menos 2 milhões e poucos mil reais, assim. 2 milhões e 2.250 mil, se eu não me engano. É basicamente esse o salário que o Corinthians ofereceu, que dá 2 anos dá 60 milhões em 2 anos. Mas é aquilo que eu vou dizer para vocês. O Corinthians está oferecendo esse valor pro Depay por causa do patrocinador master do Corinthians, que decidiu que ia botar o dinheiro lá na mesa. O patrocinador master falou, ó, vou colocar o dinheiro na mesa e tal, e estava disposto a oferecer isso pro jogador. Ele fez uma contraproposta, e agora cabe a gente esperar para saber qual vai ser esse movimento do Depay. Vale lembrar também que o Flamengo tem na sua mesa o nome do Marcial, né? Anthony Marcial, ex-jogador do Manchester United, também está na mesa do Flamengo. E tudo pode acontecer a qualquer momento no Mengão. Nós estamos de plantão para trazer, é claro, sempre a notícia para vocês, tá certo? Pedro foi um baque e a espera vai ser bem longa. O Flamengo até busca nomes no mercado, pensa em alternativas para contratações, mas antes preferiu dar força a quem já está no elenco. O problema que a gente teve com o Pedro é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, Bruno e mais 1 ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento, era o titular. Da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Martial nas últimas temporadas, 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Jogos na antepenúltima temporada, 23 jogos, 13 como titular, 45 minutos por jogo, 2 gols, 1 assistência. 22, 23, 29 jogos, 17 como titular, minutos por jogo, 49,7, 9 gols, 3 assistências. E na última temporada foram 19 jogos, titular em 7, 2 gols, 1 assistência, minutos por jogo, 33,2. Não são números, o PAC, que saltam aos olhos. Assim, o nome chama o Martial, hein? Pô, o cara conhecido, legal. Você vê os números, a ficha técnica dele recente não é das melhores. É um nome para o Flamengo, na sua opinião? Tecnicamente, acho que seria um nome interessante. A gente tem falado, né, nessa última semana de jogadores europeus que vêm para o Brasil nesse momento de abertura do mercado, mas geralmente jogadores 30 a mais, né? Geralmente. O Anthony Marcial tem 28 anos de idade. Então, assim, um cara que até pouco tempo era titular do Manchester United, fazer esse movimento de tudo que a gente falou aqui que vem acontecendo, embora o Flamengo seja o destino sempre mais provável, acho que seria um dos movimentos que mais me surpreenderia. E acho que para o Flamengo, assim, de novo, a mesma discussão. É preciso entender qual é o interesse desses jogadores para vir para cá, mas partindo do princípio que é uma contratação viável, que é um jogador interessado, acho que tecnicamente seria um tremendo reforço para o Flamengo dentro do nosso contexto. Porque assim, é claro que a gente imagina que o Gabigol possa repor o desfalque do Pedro, mas para isso acontecer é preciso reativar, reencontrar um Gabigol que há ano a gente não vê. Há mais de ano a gente não vê. Então é claro que existe a dúvida, e tem que existir a dúvida, não pelo que ele já fez, mas a dúvida pelo que ele faz hoje, pelo que ele não faz. E diante dessa dúvida, é natural que o Flamengo olhe para o mercado. Porque para ficar do jeito que está, né? Pedro machucou, eu tenho o Gabriel de hoje,
eu tenho o Carlinhos de hoje, eu tenho o Bruno Henrique de hoje. Olha, o Flamengo, para manter o nível que ele espera que se tenha, que todos esperam que ele tenha, o Flamengo vai ter que olhar para o mercado. Para o mercado de janela fechada e com algumas opções voando, né? Jogadores que já estavam livres. E o Antony Marcial, o Memphis Depay, são algumas dessas opções. Reencontramos aquele Gabigol. Pô, ter aquele Gabigol, talvez o Flamengo não precise com tanta urgência ir ao mercado, mas essa é uma incerteza de momento. Então, acho que se o Flamengo tiver como trazer um cara do naipe do Marcial, economicamente falando, acho que seria um reforço inusitado e bastante interessante. Ainda assim, é um Flamengo com 3 competições e um jogador só não vai dar conta disso, mesmo que o Carlinhos consiga entrar nas outras 2 competições, que não a Copa do Brasil. O André Kfouri, como é que você olha para essa tentativa de movimento do Flamengo com o Martial? O Depay já foi falado no Corinthians, agora é falado também no Flamengo. Eles seriam esses jogadores que poderiam se encaixar exatamente na função do Pedro hoje? Agora na questão específica do Flamengo, que é o que a gente está debatendo aqui, tem a falta de sorte máxima, né, do Pedro ter se machucado depois do fechamento da janela. Aí, ontem a gente comentou aqui sobre Corinthians, Depay. Eu falei, por que o Corinthians não se mexeu, já que sabia que tinha esse dinheiro para contratar já há algum tempo, com a janela aberta, ou seja, opções mais variadas, talvez até mais generosas. Foi anunciar um interesse quando a janela estava se fechando. Mas no caso do Flamengo, apesar da onda de lesões ser antiga, relativamente falando, agora que a janela se fechou, o Flamengo tem que procurar jogadores que estejam livres, né? Eu também me surpreenderia, assim como o Zupac disse, se o Marcial vier jogar no Brasil. Não tem nada a ver com o Flamengo. Até acho que se por acaso ele tomou a decisão, de maneira inusitada mesmo, de fazer essa aventura na carreira e vir jogar no Brasil, da Premier League para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é um destino absolutamente natural e seria, talvez, não o único, mas um dos únicos clubes que a gente poderia olhar e falar, não, faz sentido o que ele está fazendo. Mas não dá para entender um movimento como esse sem dizer que principalmente para um jogador de menos de 30 anos, um passo atrás na carreira, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E, de novo, não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver com essa viagem da titularidade, independentemente do período na história que o Manchester United atravessa, a falta de ambição. Estamos em mais uma temporada, você vê a classificação do Manchester United, você já esquece que vai ser um ano de objetivos atingidos conforme a tradição e a sede de conquistas que o torcedor tem. Mas, independentemente disso, é um passo atrás. Não é nada vergonhoso, não é nada que um jogador deva dizer, não, de jeito nenhum, mas é um passo atrás do ponto de vista profissional. Vamos fazer o seguinte, Existem vários gestos que expressam o amor por você e por quem você ama. Novo New... mostrar os números do Pedro. A gente mostrou o do Martial e, claro, a referência dele é outra. O sarrafo onde ele está jogando é um sarrafo alto, complexo de brilhar sempre. Mas o Pedro, em compensação, tem números fartos. Gustavo Zupac, nessa temporada, 43 jogos, foi 40 vezes titular. 30 gols. E a gente acabou de entrar em setembro. 8 assistências, minutos para participar de um gol, 88,5. Artilheiro do time em letras garrafais. Em todas as competições. Essa é quase uma tela autoexplicativa, né? Pro tamanho. Eu ia te perguntar qual o tamanho. Quase dá para falar. 30 gols, o tamanho são 30 gols. É isso, o tamanho leia a tela, né? Impressionante, o Pedro vive um auge da carreira, uma temporada fortíssima. A gente tem falado ao longo do ano daqueles jogadores que são os melhores do país na temporada. O Matheus Pereira já esteve na discussão, o Júnior Santos já esteve na discussão, infelizmente machucou, o Luiz Henrique está na discussão, Pedro e Estevão estiveram quase o tempo todo na discussão. A temporada do Pedro é de um nível absurdo, a ponto dele voltar para a seleção brasileira, a ponto dele ter sido procurado por um time da Premier League. A gente falou do Marcial podendo fazer esse movimento pós-saída do Manchester United, mesmo que seja um time da parte de baixo, da rabeira da Premier League, como é o Nottingham Forest, mas um time de Premier League fez uma oferta para o Pedro aos 28 anos de idade, numa oferta alta. Sim. Isso mostra o nível de futebol que ele está jogando, isso mostra o tamanho da falta que ele vai fazer. Falta que ele faz pelo protagonismo que ele exerce, pela
qualidade que ele tem e pelo perfil de jogador que ele é. A gente já cansou de falar aqui. O Pedro é um atacante raro. Ele reúne qualidades raras dentro do nosso contexto, claro, para um jogador do tamanho dele. Então, assim, por mais que o Gabriel jogue muito bem, muda a maneira de jogar, né? O Carlinhos tem mais o perfil do Pedro, mas está muito distante da qualidade. O Gabriel tem a qualidade do Pedro, né? Ou até melhor, quando ele está numa boa fase, aí é uma questão subjetiva. Mas muda o perfil, né? Então, sem o Pedro, tem uma perda técnica grande, os números que ele entrega se perdem, e para o Tite, na ideia de montar o time como ele gosta, ou para o Dorival, dentro do contexto de seleção, é um desfalque muito complicado de, nesse momento, conseguir substituir.